A bomba da vez, sabe qual é? Felipe Luiz demitido, mesmo depois de meter 8-0 em cima do Madureira. Como assim, Vene? Felipe Luiz demitido? É isso mesmo. Não é fake, é real. Felipe Luiz não é mais treinador do Flamengo e a gente vai trazer todas essas informações. Se ele foi pego de surpresa, qual o valor da multa rescisória, quem é o plano A para assumir o Flamengo, por que a diretoria tomou essa decisão mesmo depois de um 8-0, ou a decisão já estava tomada antes do jogo. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora, de ouvir as informações dessa saída do Felipe Luiz. É isso mesmo, Felipe Luiz não é mais treinador do Flamengo. Depois de comandar a equipe em 101 jogos e meter 8-0 no Madureira, Felipe Luiz não é mais treinador. Vamos por parte. A decisão, galera, isso que eu tenho de apuração, inclusive, nesse momento, 5h59 da manhã, confesso que eu passei as últimas horas, dormi muito pouco, apurando todas essas informações, porque eu fui pego de surpresa e o Felipe Luiz também foi pego de surpresa, porque ele foi comunicado que ele não seria mais treinador depois da entrevista coletiva. Na entrevista coletiva, ele não sabia que ele estava falando pela última vez como treinador do Flamengo. E aí no vestiário ele foi comunicado pelo diretor José Boto, porém essa decisão já estava tomada antes do jogo. E aí a diretoria esperou o jogo acabar para poder comunicá-lo. E junto com o Felipe Luiz sai o auxiliar dele, o Ivan Palanco, e sai também o preparador físico Diogo. Rodrigo Caio continua na comissão técnica permanente. Acredito eu que o Rodrigo Caio seja a pessoa que vai comandar o Flamengo no Fla-Flu de domingo, na final do Campeonato Carioca, caso até lá o Flamengo não tenha um novo treinador, e a gente já vai falar quem é o plano A, mas só voltando um pouquinho na decisão, repito, o BAP, presidente do Flamengo, já havia tomado essa decisão. Eu vou ser sincero com vocês, eu fui pego de surpresa pelo momento, porque eu achava que se o Flamengo perdesse o Campeonato Carioca, o Felipe Luiz não ficaria. Eu vinha falando isso aqui para vocês já há muito tempo. Mas após a vitória sobre o Madureira por 8-0, eu confesso para vocês que fui pego de surpresa. Mas temos que levar em consideração todo o contexto da situação, todos os bastidores. Alguns jogadores nitidamente insatisfeitos, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, o desgaste que o Flamengo teve na renovação de contrato com o Felipe Luiz, isso deve ter pesado demais na hora do BAP tomar essa decisão, porque várias pessoas me falaram que foi uma renovação de contrato extremamente desgastante para o Flamengo. Então, isso pode ter pesado. O valor da multa rescisória não é alto, são 3 salários que o Flamengo tem que pagar ao Felipe Luiz, 3 salários que ele tem, não a comissão. Então, o Felipe Luiz vai receber essa multa rescisória de 3 salários, e aí a decisão já estava tomada. A diretoria entendia que chegou o momento de fazer uma mudança no comando técnico, fazer o time respirar novos ares, porque de fato o Felipe Luiz não vinha fazendo o melhor. Eu vou ser sincero novamente, esperava hoje tá falando sobre a demissão do Felipe Luiz? Não, mas se o Flamengo perdesse o Campeonato Carioca, ia ficar insustentável por conta disso tudo. E de fato, gente, assim, o Felipe Luiz ele não estava conseguindo o time jogar bem. O 8-0 em cima do Madureira não pode esconder muitos erros que o Flamengo tem. O Flamengo chega à final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, com o Fluminense sendo favorito, mesmo tendo feito um investimento absurdo. O Flamengo contratou o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. O Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, tomando 2 sacodes, tanto lá quanto cá. Na Argentina jogou muito mal, chutou uma vez ao gol do time argentino, e aqui perdeu por 3-2, gente, jogando muito mal. Então, o sucesso que teve em 2025 não pode fazer que o Flamengo tenha liberdade de errar tanto em 2026. E o Flamengo estava errando muito. E ainda tem outro ponto que eu acabei de lembrar aqui dos bastidores. O Felipe Luiz teve um embate seríssimo com o BAP naquela situação de voltar ou não o time antes do planejamento. Vocês vão se recordar. O Felipe Luiz foi totalmente contra. Ainda teve isso. Ainda teve esse bastidor. E aí agora vocês me perguntam, beleza, Vene,
Quem será o novo treinador? Quem é o plano A? O plano A é Leonardo Jardim, o português que fez um bom trabalho à frente do Cruzeiro, deixou o comando do Cruzeiro alegando que queria resolver alguns assuntos pessoais, porém a informação que o Flamengo tem é que a partir de março o Leonardo Jardim quer voltar ativa, inclusive ele está no Brasil, essa é a informação que o Flamengo tem. Então, gente, vou ser mais sincero ainda com vocês. Agora não é informação, mas se o Flamengo já tomou essa decisão de demitir o Filipe Luís, é porque sabe que pode contratar esse plano A. É porque já tem, entre aspas, um aceno aí, eu topo, eu entendo um pouquinho de Flamengo e também um pouquinho de bastidores do mundo da bola. O Flamengo não ia demitir um treinador sem ter algo próximo, ou perto de acontecer, ou encaminhado. E se o plano A é o Leonardo Jardim, acho que o Leonardo Jardim já deve ter feito assim, ok, eu tô aí, eu toparia esse projeto. E quem não quer topar o projeto Flamengo, né? Com todo respeito, tem que ser muito doido para não querer aceitar o Flamengo. Salário em dia, estrutura, baita elenco, possibilidade de ganhar títulos importantes na temporada, visibilidade. Então, eu acho que o Flamengo está próximo desse ok aí com o Leonardo Jardim. A gente vai apurando, mas ele é o plano A e Filipe Luís, portanto, não é mais treinador do Flamengo. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa demissão? Quero a opinião de vocês. Tamo junto, forte abraço. Fui! Durante a madrugada, o técnico Filipe Luís foi demitido e o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira, hoje, dia 3, Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diego Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade da sua trajetória profissional. Atenciosamente, Clube de Regatas do Flamengo. E após sair essa nota, era muito confuso para todo mundo. Será que o Filipe Luís pediu demissão? Será que o Filipe Luís foi demitido? O que de fato aconteceu? Porque a nota não diz que o Flamengo decidiu afastar o treinador, que o Flamengo decidiu dispensar o treinador, mas a nota também não diz que foi o Filipe Luís que chegou na diretoria do Flamengo e pediu demissão. Na coletiva de ontem, o Filipe estava com um discurso realmente muito estranho. Ele termina ali na última pergunta, ele até fala assim, eu queria deixar claro que aqui eu vivi os melhores dias da minha vida e tal. Era um discurso, assim, meio que de redenção, mas também um discurso de vamos tentar dar a volta por cima e um discurso de despedida. Era um discurso muito estranho. A coletiva do Filipe Luís ontem verdadeiramente foi uma coletiva muito estranha. Falando sobre isso, ele assumiu que errou algumas vezes, deu razão ao torcedor que estava protestando, deu razão ao torcedor que estava falando ali, criticando o trabalho dele, inclusive fazendo protestos, e também ele agradeceu a torcida que durante o jogo ontem não criticou, que durante o jogo apoiou e depois do jogo a torcida vaiou e cantou lá, não é mole não, pra jogar no Mengo tem que ter disposição, vergonha, vergonha, time sem vergonha. E aí, o que aconteceu? Ele foi pra coletiva, falou tudo isso, quando acabou a coletiva, faltava 1 minuto para 1h da manhã, o Flamengo soltou essa nota oficial anunciando a saída do treinador. Logo depois disso, nós entramos num trabalho árduo de apuração para entender um pouco do que aconteceu e a informação que nós recebemos foi a seguinte: o Filipe Luís, ele foi para a coletiva, até o momento que ele foi para a coletiva, ele não sabia de nada, e ontem também foi um pouco estranho, porque o Filipe Luís demorou muito para vir para a coletiva. Até o momento da coletiva, ele não sabia de absolutamente nada do que estava acontecendo ou do que iria acontecer. Inclusive, a informação que eu recebi é que no dia de ontem ele cumpriu todo o protocolo ali, preleção, aquela coisa toda de dia de jogo normal. E aí, depois da coletiva, José Botto teria comunicado ao treinador que o Flamengo não contaria mais com os trabalhos dele, anunciando para ele, primeiramente, a demissão, tanto dele como do preparador físico, quanto também do auxiliar técnico, o Ivan Palanco. Com isso, Filipe Luís desligado oficialmente do Flamengo. Agora o Flamengo vai precisar ir para o mercado para buscar um novo treinador. Tem, obviamente, muitos nomes. Tem o Diniz, tem o Renato, tem o Leonardo Jardim, tem muitos nomes aí à disposição do mercado e o Flamengo vai precisar aí encontrar um nome para poder voltar a equipe para os trilhos, voltar a equipe para o rumo e conseguir aí
ter vitórias e ter bons jogos. Eu até achei que a participação do Flamengo, achei que o jogo do Flamengo ontem tinha sido um jogo muito bom, mas infelizmente não foi capaz de manter o técnico Filipe Luís no cargo. E daí eu queria saber de você, 101 jogos, foram 5 títulos, né? Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, Libertadores Brasileiro e Campeonato Carioca no ano passado, chegou na final do Mundial, perdeu nos pênaltis para o PSG, esse ano ele perdeu a Recopa e a Supercopa. Mas 101 jogos, 17 meses à frente do Flamengo. Queria saber a sua opinião, você torcedor rubro-negro. Como é que você avalia o trabalho do técnico Filipe Luís? Eu também queria saber se você acha que o Flamengo acertou em demitir o treinador. Se você acha que o Flamengo acertou ou o Flamengo errou na demissão do técnico. Coloca, por favor, nos comentários. Eu vou dizer para vocês que eu, particularmente, estou triste porque o Filipe era um cara que eu gosto. O Filipe era um profissional que eu gosto, ele respeita o clube, ele sempre colocou o clube acima de tudo, tanto quando ele era jogador, ele mudou uma política, né? No vestiário do Flamengo tinha um escudo do Flamengo no chão, ele não pisava naquele escudo de jeito nenhum, ele sempre passava por fora, e aí o Flamengo tirou aquele escudo do chão e colocou aquele escudo no teto. Ele foi um jogador que dentro de campo sempre se entregou ao máximo, que sempre se doou ao máximo, ele até falou sobre isso ontem também na coletiva, que ele não era esse jogador que corria, que dava carrinho, que fazia muita coisa dentro do campo, muito pelo contrário, mas era um cara que se entregava muito, que se doava ao máximo nos treinos, e é um cara que respeitava muito o Flamengo. Infelizmente, os ciclos se acabam, e o ciclo do Filipe Luís ontem se encerrou no Flamengo. Não sei se a decisão partiu única e exclusivamente do presidente BAP, ou se ela partiu também do José Botto, e é claro, o que fica neste momento é uma reflexão. O departamento de futebol do Flamengo, todos os problemas eram só o Filipe Luís, porque é o que eu tenho falado aqui nos vídeos. O Filipe Luís tem grande parcela de culpa porque a temporada começou muito ruim, mas o Botto também precisa ser cobrado. Hoje está encerrando a janela de transferência. O Flamengo não contratou o centroavante. O Flamengo precisava de um centroavante e o Flamengo não contratou um centroavante. O Flamengo teve final de dezembro, janeiro e fevereiro inteiro para contratar um centroavante e não contratou. Por qual motivo? O Filipe Luís não quis que o centroavante fosse contratado? O Filipe Luís não deixava o centroavante ser contratado? Ou o José Botto não teve capacidade de ir para o mercado, encontrar um jogador com a qualidade que o Flamengo precisa? É isso também que precisa ser avaliado. Eu acho que, assim como o trabalho do Filipe Luís foi avaliado e o Flamengo tomou a decisão que achava que era melhor para esse momento, eu acho que o trabalho do José Botto também precisa ser avaliado. O trabalho do José Botto também precisa se colocar uma lupa ali em cima do trabalho dele. Por quê? As contratações que o José Botto fez, o tanto de dinheiro que o José Botto gastou, e não achou nenhum jogador. Ele chegou aqui prometendo, dizendo que não ia queria contratar jogadores que não eram conhecidos, mas queriam chegar no Flamengo, queriam dar resultados, queriam entregar títulos. Não fez isso. Até agora não contratou nenhum jogador desconhecido, contratou o Juninho, que nem foi tão barato assim. O Flamengo pagou mais de 40 milhões de reais no Juninho, e depois não contratou mais nenhum jogador desconhecido. E outra, contratou o Royal não tá dando certo, contratou o Lino não tá dando certo, contratou o Paquetá, acho que o Paquetá ontem fez um bom jogo, mas o Paquetá ainda tem uma questão ali de adaptação, eu entendo. O Vitão não tá jogando. Então, assim, gente, tem muita coisa que o trabalho do Botto também precisa ser avaliado. Avaliaram do Filipe Luís e decidiram pela demissão dele. Avaliem também o trabalho do José Botto. Sem contar as coisas que reclamação de jogador, teve aquela situação do Pedro, teve outras coisas acontecendo também nos bastidores. Precisa se fazer uma avaliação também do trabalho do Botto. Já fizeram do Filipe, acharam por melhor demitir o treinador. Demitiram. Agora tem que avaliar o trabalho do José Botto. Vamos ver como é que o Flamengo vai... Qual vai ser a decisão, né, que o Flamengo vai tomar sobre o novo treinador e qual será o novo nome aí que o Flamengo vai colocar para assumir a equipe após tudo isso aí, toda essa madrugada turbulenta, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, a melhor maneira de você se manter bem informado de tudo que acontece no Flamengo é você se inscrevendo no canal. Então se inscreve... Desculpa. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto sempre, mano. Não tem jeito. Pra nós só cabe isso mesmo, tá junto. Vambora. Tamo junto. Agradecer ao Filipe Luís também por tudo que ele fez no Flamengo, como jogador, como treinador, por ter respeitado o Flamengo ao máximo, por ter estado, topado o desafio também de ser técnico do Flamengo, pelos títulos, pelas felicidades que ele trouxe, por ter segurado muita barra no ano passado, principalmente. Muito obrigado, Filipe Luís. Muito obrigado mesmo e que você tenha muito sucesso na sua caminhada. Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.